Eu tava em um aniversário recentemente e uma pessoa me perguntou o que na psicologia, nos meus estudos, na minha graduação, na pós-graduação, enfim, estudando de forma individual, que tipo de coisa que eu descobrindo na psicologia mudou o jeito como que eu lidava com o mundo, né? É claro que a pergunta não foi tão longa desse jeito. Basicamente a pessoa me perguntou que tipo de coisa eu estudei que eu acho super interessante e me mudou como pessoa, ou qualquer variável dessa. O ponto é, eu achei curioso essa pergunta porque frequentemente eu tenho a sensação de estudar uma parada que me muda como pessoa realmente. Eu não sei se você é de outra área, comenta aí se na sua área você tem essa sensação com frequência quando você está estudando, fazendo suas coisas. Eu não sei se isso é comum em outras áreas, mas na psicologia é muito comum, afinal, a gente está estudando comportamento humano, né? Então é natural que eu estude algo e aquilo reflita de como eu penso sobre as minhas relações, a minha história de vida e qualquer outra coisa nesse sentido. E uma dessas coisas, quando a pessoa me perguntou o que eu pensei, não foi a resposta que eu dei, mas foi o que eu pensei, das várias coisas que eu estudo e que eu me impressiono, uma delas com certeza é o conceito de neuroplasticidade. Já ouviu falar sobre esse conceito? Eu vou explicar ele bem rapidinho aqui pra você e vou te explicar o porquê que eu entendo como algo que mudou até minha autoestima, principalmente para aprender novas coisas, para me motivar a fazer novas coisas. Basicamente, o que acontece? Aí dentro da sua cachola, né, do seu cérebro, existem células chamadas neurônios. Provavelmente você já ouviu falar dos neurônios. E existem cerca de 86 bilhões de neurônios num cérebro humano adulto. Ou seja, aí dentro da sua cabeça existe um universo. Isso por si só, não cheguei nem no conceito de neuroplasticidade ainda, mas isso por si só já é algo que é impressionante. É impressionante imaginar que existe dentro de mim uma variável infinita de conexões de neurônios que fazem com que eu, Wallace, e você que está me assistindo, seja uma pessoa individual única. Ainda que as pessoas sejam iguais, a depender de onde elas vieram, da cultura que elas nasceram, dos pais, enfim. Cara, é muito difícil, na verdade é impossível você replicar uma pessoa de forma idêntica. Porque é impossível replicar todas as individuais conexões entre esses bilhares de neurônios. Isso para mim é muito doido. E aí tem um vídeo que eu sempre mostro para os meus pacientes, para as pessoas de forma geral, que eu vou gravar a tela aqui e mostrar esse vídeo para você também. Esse vídeo, que eu espero na edição tá te mostrando, é o vídeo de neurônios fazendo conexões. Essas bolinhas com esses bracinhos, né, que a gente chama de dendritos, buscando conexão. Você pode ver aqui, esse aqui quando eu falar esquerda, direita, não vai fazer sentido. Mas você está vendo que eles estão se conectando, essas aranhinhas se conectando? O vídeo acabou, vou até pôr ele de novo. Se conectando. Cara, isso é uma conexão de neurônio acontecendo. Se você pegar uma ponta de um lápis e você pegar essa ponta de um lápis e dividir em 200 vezes, você vai ter o tamanho aproximado de um neurônio. Então, para você ter ideia do tamanho que é um neurônio, né? Tão pequeno que é, você consegue só ver, né? Não consegue ver a olho nu, claro. Mas, cara, isso é incrível. Então, esses neurônios, eles se conectam e eles controlam como um gerente. Imagina um gerente do nosso corpo. São essas células. Então, todo o comportamento ele é produzido por essas conexões de neurônios. Então, uma coisa simples para nós, como por exemplo, eu pegar essa garrafa aqui, eu abrir a garrafa, eu fazer o movimento necessário de girar os meus dedos, levantar a garrafa no peso adequado para minha mão e beber, eu estou fazendo um comportamento muito complexo que exige de mim coordenação motora para colocar com suavidade a garrafa na mesa, sem derrubar a garrafa, ou enfim. Tudo isso não foi sempre fácil para mim, concorda? Em algum momento, quando eu era criança, talvez isso tenha sido um desafio. Talvez uma pessoa pedir para eu colocar um copo de água, pegar uma garrafa e colocar um copo d'água, não seria uma boa decisão, eu ia derrubar. Mas ao longo do tempo eu fui me adaptando. Então a neuroplasticidade
É exatamente isso, é a nossa capacidade, a capacidade do cérebro se moldar, se alterar fisicamente para se adaptar a um ambiente. Então, uma coisa que em algum primeiro momento é um desafio para uma pessoa, a partir do momento que ela tem a oportunidade de novo, entrar em contato com aquilo, ela fica melhor naquilo, o cérebro se adapta para melhorar aquela execução e ela vai lá e faz aquilo. Seja isso fisicamente, seja isso como quando a pessoa sofre um acidente e precisa se readaptar, enfim, a pessoa está sem o braço, ela perde o braço, ela precisa agora, aqueles neurônios que antes eram usados para aquele braço específico passam a ser usados para uma outra função, o cérebro vai se readaptando. Tem histórias até, eu nunca me esqueço de uma história de um professor da universidade que trabalhava com isso, que tem parece um segundo cérebro aqui, vou colocar a imagem também. Ele é chamado de cerebelo, ele parece mesmo um segundo cérebro, e ele está muito relacionado a questão motora, né, de equilíbrio, né, de como a gente manipula o nosso corpo. Tem uma história, né, esse professor me contou uma história de um paciente que perdeu esse cerebelo, ou seja, teoricamente ele não poderia mais conseguir fazer execução fina. O que a gente chama de execução fina é conseguir pegar coisas com delicadeza, né, como por exemplo escrever, né, caminhar é a execução maior, mas esse paciente foi no diagnóstico ele não poderia mais fazer esse tipo de execução. Só que o cérebro ele é tão plástico que a pessoa conseguiu se readaptar sem o cerebelo e conseguiu voltar a fazer as coisas, claro, não como antes, mas ela conseguiu voltar a fazer as funções do dia a dia e se tornar uma pessoa funcional. É lógico que o conceito de neuroplasticidade tem um limite, né? Senão as pessoas se recuperariam de tudo, né? A gente seria, sei lá, o Wolverine, tudo daria certo porque a gente se recuperaria, não faz sentido, né? A neuroplasticidade tem um limite. Ainda que ela tenha um limite, a gente consegue se adaptar e readaptar muitas e muitas vezes. Então, eu estou fazendo esse vídeo e pensando no conceito de neuroplasticidade no quesito aprendizagem. Para mim, esse conceito mudou como eu olho para as coisas que me desafiam no quesito intelectual. Por quê? Porque direto eu entro em contato com pessoas que têm inseguranças com relação a aprender alguma coisa nova. E essa insegurança, ela pode estar muito baseada, com certeza, na experiência de vida da pessoa já ter se frustrado com várias outras coisas novas que ela não conseguiu, mas uma importante é o desconhecimento de como a gente consegue se adaptar a coisas novas. Cara, pega esse conceito da neuroplasticidade e leva com você. Quando você entrar em contato com uma coisa desafiadora, sabe aquele texto que você lê para passar numa prova, ou para entender um conceito, ou para entender como você faz o seu trabalho? Você lê uma vez e você fala, meu Deus do céu, eu não entendo nada. Cara, se você tiver autoestima suficiente, persistência, para ler aquele texto 5, 6, 7, 10 vezes se precisar, você vai melhorar o seu entendimento sobre aquele texto. E ponto. Se você é uma pessoa que quer aprender uma nova língua e você acha super difícil, que não é para você, a única barreira que você tem para aprender essa língua é não tentar vezes o suficiente para conseguir aprender aquela língua. Porque, de acordo com o conceito de neuroplasticidade, em algum momento você vai conseguir entender aquilo mais do que anteriormente e vai começar a assimilar as coisas e seu cérebro vai começar a entender como funciona, entender os padrões daquela língua e você vai começar a falar, a escrever, ou seja lá a necessidade que você tem com aquela nova língua. E isso para tudo na vida, gente. É claro, eu não quero com isso fazer o discurso de que você pode o que você quiser. Não é isso. Mas o ponto é, frequentemente, quando você quer uma coisa nova e você para porque você acha que não pode, você provavelmente está se enganando. Se você tentar vezes o suficiente, talvez você prove para você mesmo que dá, que rola, que acontece. E isso é uma coisa que é um dos fatos da neuroplasticidade ter mudado como eu penso os meus próprios desafios. Em algum momento da minha vida eu lembro de ser a pessoa que evitava desafios novos pela sensação de não ter capacidade para fazer. Hoje
Eu ainda, claro, tem desafios que eu não topo, mas até os que eu não topo, eu sei que eu não topo porque eu não vou ter tempo suficiente para fazer eles e aprender. Mas eu tenho certeza, se eu preciso de fazer uma coisa nova, eu dou paciência de o meu cérebro assimilar aquele conteúdo. Cara, isso daí é sensacional. Eu tô até... eu entrei agora num curso de... como que fala? Pra codificar. Eu esqueci o nome. Meu Deus, esqueci o nome, tá vendo? Enfim, eu comprei um curso aqui de 100 dias para você aprender a codificar em Python. E cara, super difícil, né? Eu tô no dia, sei lá, 4, 5. Super difícil. Cada dia eu demoro, sei lá, mais de 2 horas. Ou seja, eu não demoro um dia em um dia. Eu demoro mais de um dia para fazer um dia de acordo com o curso. Faz sentido? Eu não sei se eu vou terminar esse curso. Eu não sei se eu vou aprender a programar. Essa é a palavra que fugiu da minha cabeça. A programar. Eu não sei se eu vou aprender a programar. Mas o ponto é, se eu me dedicar 100 dias, muito provavelmente eu vou estar muito melhor do que eu estou agora. Se eu não parar, se eu pegar isso daqui e não e tirar da gaveta mesmo e fazer, e colocar na minha rotina, o meu cérebro vai assimilar e eu vou aprender. Eu sei que pode parecer óbvio o que eu estou falando, mas frequentemente você já deve ter tido a experiência de não fazer uma coisa simplesmente por você julgar que não era pra você, que era difícil demais pra você. Péssimo, péssimo. Se você pensa isso sobre os desafios que você ignorou na sua vida, é porque você tem conhecimento raso sobre a sua alta capacidade de se readaptar, da neuroplasticidade. Enfim, acho que esse vídeo vai ser um pouco mais curto. Eu me preparei para falar só sobre esse tema específico. E eu espero que, enfim, que te dê aí uma motivação para você enfrentar os seus desafios e entender que se você der tempo ao tempo, ou melhor, tempo ao cérebro, você vai fazer as coisas, você vai aprender, você vai evoluir. Cara, sério, depois que eu aprendi esse conceito, eu tento cada vez menos conversar comigo mesmo sobre a possibilidade de eu não conseguir fazer as coisas. Eu só tento vezes o suficiente e vou descobrindo que dá. É bizarro. E assim, enfim. Espero que você tenha gostado desse vídeo. Se ficou alguma dúvida sobre o conceito de neuroplasticidade, que eu passei voando sobre ele, né? Falei quase nada sobre o que realmente é esse conceito. Mas espero ter ajudado. E qualquer coisa, coloca aqui nos comentários, dúvidas. Eu posso aprofundar esse assunto, falar mais alguma coisa, botar mais algum vídeo sobre ele, qualquer coisa nesse sentido. Fechou? Valeu, gente. Obrigado.